estudo e o aprendizado de hoje possa tocar o coração de cada um de vocês, que ao voltar para casa, né, a gente se sinta um pouco melhor. Por isso, sentindo compaixão por nós mesmos, porque assim também podemos estender essa compaixão àqueles que a gente convive. Agradecemos o nosso colega Bento, né, que sempre traz palestras tão lindas e que a espiritualidade possa incluir, né, no filme de hoje, para que a gente possa aprender sobre esse tema maravilhoso que é a compaixão. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Nas vibrações, então, do hino e da prece, a gente carinhosamente convida Léo Carlos Alberto, que vem conversar conosco sobre esse tema, compaixão. Léo, muito bem-vindo, viu? Vou te bem-vindo. Senhoras e senhores, caríssimas amigas, irmãos, boa noite para todos. É com o coração palpitante aqui, cheio de emoções, estamos de volta a essa casa que nos acolhe desde o ano de 1987. Vir ao Grupo Sheila sempre é mexer com o passado. Quem nem tem passado muita história, mas é uma alegria ver as damas que enfeitam o jardim da nossa casa, a casa de Sheila, os nossos colaboradores, coordenadores, toda a direção da casa, vocês, a razão dessa atividade. E aí eu falo para os nossos irmãos que estão usando a vestimenta do corpo, como tu bem disseste, os encarnados, e também a comunidade espiritual. Moisés deixou registrado e disse Deus: haja luz. Jesus nos convoca a refletir sobre esse tema quando ele se autoproclamou: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. João 8:12. Podemos prosseguir? Nos registros de Mateus, o Senhor também dissera no capítulo 4: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se a gente buscar inspiração em Francisco ou João Evangelista, ele escreveu na sua primeira epístola: Deus é luz. Você é luz. Nós somos luz. Pois nós somos essência da luz. Fomos criados pela luz. Temos a luz em nós ou somos a própria luz? Conceito, filosofia. O certo é que o espírito em processo de desenvolvimento e evolução, vamos aprendendo que a luz é mantenedora da vida. Isso é fato. Então nós temos a luz física que nos auxilia intermediando para que a gente identifique os objetos. Então Jesus de Nazaré é a luz que intermedia, é o médium por excelência que nos revela as leis morais. Mas ao mesmo tempo ele diz que nós temos que lidar com outras leis que são divinas, portanto naturais.
Você falou do fluido vital. Ou seja, nós trabalhamos com a lei física, com a nossa estrutura fisiológica. É uma lei física, é natural. Nós respondemos conforme o corpo indica, mas nós também damos voz de comando para que o corpo opere. Existe também, pensem nisso, a nossa relação com a lei divina e natural, que são as leis físicas. A eletricidade, o magnetismo, a gravidade, o clima, não é isso? São leis divinas, são leis naturais. O Espiritismo veio ao mundo para dialogar com a humanidade e nos ofereceu uma chave que faltava numa expressão usada por Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma chave que nos auxiliasse para compreender um outro aspecto da lei divina e natural, a lei moral. Então você construiu no primeiro tempo o piso e agora nós prosseguimos para dar sentido e contextualizar todo mundo na reunião. A lei moral, que está esculpida aonde? Aonde está registrado essa lei? Em toda parte. A questão é aprender a ler. Mas existe uma base extraordinária que nós lidamos com ela e não sabemos. A lei moral que está esculpida na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o tema é trabalhar a virtude, compaixão. Mas antes disso, é necessário que a gente comece a pensar fora da caixinha, para que a gente não busque no Espiritismo e se comporte como tal uma doutrina que tem o dístico de ser espiritualista e se transforma em materialista. Isso é muito comum no meio espírita e em qualquer religião. Porque a religião, ela pode ser, numa visão da ciência, diversos setores já lidam com essa questão. A religião extrínseca e a religião intrínseca. A religião extrínseca é a religião de fora, é a religião da forma, é a religião do rito, é a religião que buscamos para garantir o bem-estar, no sentido da negociação ou de agir conforme que obtenhamos privilégio. Então, eu venho ao centro espírita porque eu preciso de resolver diversos problemas. Vejam bem o que eu vou dizer para vocês, não se assustem. Essa religião, ela se transforma numa religião extrínseca. Os valores são procurados, são consignados, são dados em todos os ambientes, menos no campo, no território que deveríamos entender como base dos projetos religiosos. A nossa intimidade, o nosso ser. Beleza? Então existe a religião intrínseca. E eu vou parafrasear Allan Kardec, que no ano de 1868, um ano antes da desencarnação, ele proferiu uma palestra em que ele vai falar sobre o que é o Espiritismo. E ele apresenta o Espiritismo como uma religião diferente, uma religião que parte de dentro para fora,
o que ele trata como a religião natural, a religião do coração. Bom, se é religião do coração, não é o coração órgão, é o coração que não é o coraçãozinho dos românticos, do WhatsApp, do coração romântico do dia dos namorados. Não é isso. Porque, aliás, o amor pode ter duas apresentações. O amor eros, no grego, e o amor ágape. Então, todas as vezes que dialogamos em filosofia sobre amor, não estamos tratando do amor eros, e sim do ágape. Qual a diferença? O eros pode nos projetar para o hedonismo, o erotismo. O hedonismo, o culto às paixões, os prazeres, e o erotismo nos planos das questões da sexualidade. O amor ágape é o amor caridade, é o amor doação, é o amor entrega, é o amor romanceado que favorece sem interesse de paga, do recebimento, do aplauso. O amor que coloca-nos naquela condição de intercambiar, solidarizar, sermos cuidadosos, respeitosos, porque isso faz bem, isso garante equilíbrio, segurança, isso garante proteção, isso garante saúde e paz interior. Portanto, dentro de uma análise mais profunda do tema, quando viemos aqui, citamos Jesus de Nazaré, o objetivo é dizer, no cenário espírita, que a referência para o nosso aprendizado é Jesus, sobre o ponto de vista de um profeta que colocou em prática todas as escolas filosóficas e religiosas que tratam do bem viver. Então, quando nós que somos cristãos, falamos, somos espíritas cristãos, nós não estamos tratando de um tema sobre o ponto de vista sectário, de uma religião que difere de outras religiões. Não entendam assim, porque isso está dentro do confusionismo materialista que objetiva criar dissidência, separativismo, colocar todos uns contra os outros. Esse é o materialismo nihilista, que objetiva impedir as manifestações legítimas da alma. Voltando. Então, Jesus de Nazaré, quando afirma Deus é luz, eu sou a luz do mundo, e fala ainda que vós sois também luz, o que ele está propondo? Que a gente saia de uma discussão acadêmica, teológica, que a gente saia de um discurso tecnicista, que saiamos desse plano da cognição, de uma busca de um conhecimento desenfreado, que não agrega e não liberta, que a gente vá para uma outra região, a do coração. Que, diga-se de passagem, não precisa de curso aprofundado, apostila, não precisa de academia, não precisa de você frequentar essas escolas materialistas do mundo que só formatam técnicos e cada vez com menos competência para o mercado de trabalho, mas não podem ser consideradas escolas de aprimoramento da alma, porque por serem materialistas,
elas não sugerem o bem viver, a moral elevada, a prática da virtude. Não são assuntos que têm muito espaço. Então, com isso, nós caminhamos nesse mundo enfrentando muitas dificuldades, a começar pelo que justifica o sofrimento: a ignorância. Vide a obra espírita. Se queremos entender o porquê sofremos, basta descobrir que ignoramos e que o nosso sofrimento, na verdade, é ilusório. Porque nós estamos buscando uma vida que é superficial. Não é a vida do Espírito. Entendam isso. Então, nós aqui na Terra somos forjados a pensar assim: nós somos seres humanos, e até que de vez em quando podemos pensar que devemos ter uma experiência espiritual. Então, aí no domingo eu vou à missa, na quinta-feira eu vou sentir ou escutar o coral cantar, vou assistir o Alexandre falar, vou conversar com os espíritos, vou receber um passe, ponto. Depois eu volto para o ramerrando o dia a dia e vamos que vamos. Aí teve que Jesus vir à Terra e dizer assim: escutai o que as tradições apontaram. Todas elas disseram para nós assim: você é um espírito que está tendo uma experiência humana. Entenderam como que o materialismo inverteu? Nós somos seres humanos, de vez em quando eu lembro que eu sou espírito. Eis a justificativa do sofrimento humano. Porque nos engaiolamos numa bolha ilusória, julgando que o mais importante é a vida material, os prazeres do corpo, não é? E com isso, a essência divina não se manifesta. Didaticamente, você tem a sua inteligência. O que é a inteligência? A capacidade que vamos adquirindo de fazer conexão com o que você tem de experiência. E quanto mais a gente trabalha a nossa inteligência nesse sentido, nós poderemos despertar a consciência. Já ouviram falar? Essa palavra consciência, ela é estigmatizada, ela é popularizada, e muita gente fala e nem sabe o que é. Então, sob o ponto de vista filosófico, consciência, despertar consciência é você trabalhar com as suas aquisições, com as suas memórias, que precisam de ser tratadas, cuidadas, para se transformarem em elementos que possam nos auxiliar, nos dar segurança e nos projetar para o futuro. E a consciência que nos importa é a consciência do espírito, é a consciência da alma, que nós damos pouquíssima atenção, para não dizer que nem se preocupa com isso. Eu costumo dizer, e vou abrir meu coração, tenho amigas aqui de longas datas, né? Esse povo novo aqui, vou falar para os mais antigos. Quanto mais a gente caminha no Espiritismo, mais a gente percebe que a gente não sabe quase nada. Eu faço diariamente, um abraço para o pessoal da TV Sheila, pessoal do canal nosso, TV Gênesis. Eu faço um evangelho todas as manhãs, ao vivo. Quem quiser conhecer, Gênesis TV, YouTube. Todas as manhãs eu agradeço os professores que nós tivemos. Quando eu chego no Sheila, algumas vezes até os vejo. Como hoje eu tive a oportunidade de ver o Luiz Aguiar, o Romanelli. Eu tive aqui semana passada, eu vi em espírito tantos corações queridos, e eu fico assim: puxa vida, e quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu aprendi com eles? Porque filosofia é amor, é o amor à sabedoria.
a verdade, não é o conhecimento. Porque se isso bastasse, frequenta a biblioteca, leia todos os livros. Isso não é suficiente para mudar, para promover o que nós mais necessitamos, a transformação moral. E transformar moralmente não é vestir uma roupinha branca, passar a falar com educação, raro nos dias de hoje, se comportar assim, assim, e vamos para o céu. Isso é hipocrisia. Ou é desconhecimento, porque tem muita gente que faz, eu fiz, achando que isso ia mudar. Isso é um engodo. Nós não podemos ser mais massa de manobra, iludidos por nós mesmos, que é a pior mentira. Sem contar com o tempo que nós gastamos em procurar lá fora o que nós temos em potencial. Então, todas as escolas filosóficas, citando Sócrates, por exemplo, dá uma dica que ninguém presta atenção. Desculpe se eu coloquei você na balança, mas é porque na prática a gente pouco dá atenção. Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Porque se conhecer a ti mesmo, você vai se aproximar dos deuses. E convivendo com eles, você terá poder para mudar, para transformar, para dominar. Dominar o quê? O que te impede de ser feliz, de marchar, de conquistar, de construir. Então não vai ser o professor, não vai ser o político, não vai ser o religioso, não vai ser mamãe, papai, titio, que vai te dar isso. Só você. Então, sabedoria, filosofia, é você morder o osso, é você mastigar carne dura, é você se esfalfar, você lutar pelos princípios, pelos valores. No mundo atual, em que pouco se preocupa, nós temos aí um desafio. Mas quem sabe, se nós estamos vindo aqui, pressupõe que eu já estou querendo fazer uma reavaliação. Ou quem sabe consolidar esses princípios que eu estou colocando em celeiro, guardando, mas eu não faço acontecer. Eu continuo buscando a religião de fora. Eu continuo vindo aqui, Sheilinha do meu coração, por favor, faça com que as flores do meu jardim... Ou como diz eu gosto sempre de lembrar de uma entidade, talvez alguns não conheçam, os mais antigos sabem, o Zé Grosso. Quantas vezes o Zé Grosso falava em reunião, pô, mas vocês estão me chamando até para trocar pneu? Aí ele tinha que brincar com os viajores aqui, né, quando a gente fazia visita. Ó, não acelera o carro demais não, que nós pulamos fora do carro. Aí a gente morria de rir, não é? Já escutaram? Lembram disso, Rose? Que barato. Achava um barato o espírito falar que ia sair do carro se a gente passasse dos 80. Quem sabe, muitos que gostaram dessa ideia já estão engrossando as fileiras do lado de lá, porque ficar vindo muito no Sheila, a gente vê a fila andar, né? Do lado de lá o time está ficando reforçado. Quem sabe o time do lado de lá está assim. Pô, agora que eu estou entendendo o que o Zé Grosso estava falando. Eu achava muito legal a piada espírita, porque eu era materialista. Eu era espírita, mas eu era materialista. E o Zé Grosso estava dizendo, por que tu está passando de 80? Qual o significado? Ah, já sei, estou infringindo as leis. Não é só infringir as leis, porque isso é obrigação. Toma multa, resolve. Não é isso. Porque nós estamos querendo abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, perder o foco, continuar desconectado de si mesmo. Entendam a religião essencial. Conheça a ti mesmo para você começar a verificar a importância
de cuidar da alma e trabalhar com as virtudes. A da noite, compaixão. Compaixão. Como é que a gente dialoga com essa virtude da compaixão num cenário materialista? Num território de intolerância, de indiferença. Como é que a gente vai fazer? Compaixão é se colocar no lugar do outro? Eu vou trazer uma frase, que é para estudar em casa, tá bom? Dever amoroso de casa. Porque falar em dever, a turma corre. Então fala, dever amoroso. Porque o negócio nos tempos atuais é direito. Todo mundo quer direito. Mas na hora que fala, revoluciona, não aceitamos. E o mundo vai perdendo a ordem. Compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Essa frase é extraordinária. Dita por uma entidade espiritual, assinou Miguel. Kardec deu tanta importância, em 1862 ele publica no Evangelho segundo o Espiritismo. A seleção era criteriosa. A compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Diálogo católico, hein? Anjos. Com eles que eu quero. Eu estou falando católico porque todos nós aqui somos católicos também. Aliás, tem muito espírito que é muito mais católico, ele só não admite. Porque dentro do centro ele continua católico do mesmo jeito. Qual que é o problema? Nenhum. É só uma questão de não conseguir separar e continuar agindo do mesmo jeito. Porque se entendesse a mensagem espírita, ele não teria aquele comportamento da religião externa, que o catolicismo acabou se desviando também. Entendam isso. Se deixar, acende uma vela aqui. Não tem problema nenhum, continue acendendo, pelo amor de Deus. Eu não quero desempregar os vendedores de vela e levar os empresários à falência. Aliás, teve uma senhora que falou assim, Casalberto, eu continuo acendendo a minha vela de 21 dias. Eu falei assim, bota o meu nome. Mas eu sei espírita, fala que não precisa de vela. Da vela não, mas da sua fé. Porque você me ensina muito mais a ser fiel do que eu realmente sou. Porque não é a forma, é a essência. Então tem muitos espiritualistas, como existem muitos ateus que são muito mais dignos, que estão fazendo muito mais luz do que nós que estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando da gente. Quem está interessado do que a rede social está avaliando, o que as pessoas pensam dele, está preocupado com crítica, vai continuar sofrendo, até descobrir que o nosso interesse não deve ser esse. O que pensam de mim? Problema. Só de sair de casa você está sendo criticado. Coloca o pé do lado de fora que você vai receber uma crítica. O foco é esse? Se for, tu está perdido. Compreenderam? Então, quando o convite é para pensarmos que compaixão é virtude, significa que a virtude nos aproxima dos anjos. Quem são os anjos? É o simbolismo das almas elevadas? Só isso? Ou tudo isso? Não. Porque compaixão nos aproxima de outras virtudes. O que é compaixão? Trabalhar um sentimento de se colocar no lugar do outro, dividir com o outro, solidarizar-se com o outro, sem interesse. Então a compaixão é uma virtude que tem como base o amor. O amor ágape, o amor sacrifício, o amor renúncia. Mamães, vocês sabem do que eu estou falando. Filhos, aprendamos com mamãe. Papais, eu sei que muitos sabem também. Mas o certo é
que nós precisamos uns dos outros para trabalhar essa virtude, inclusive para ter compaixão de si mesmo. Como assim? Porque se você não tiver compaixão contigo, se você não trabalhar a virtude, vou conjugar outra, aceitação. Se você não trabalhar uma outra virtude intitulada perdão, a compaixão ela vai ficando desconfigurada. Então eu vou dizer que a compaixão nos aproxima dos anjos. A compaixão nos aproxima todas as virtudes. Olha que bonito. Então, em filosofia, se eu falar com vocês sobre humildade, uma virtude sagrada de todo filósofo, filosofia é buscar a verdade, não esqueça disso. De escola da universidade, que aborda pouquíssimos aspectos do que realmente é filosofia. Buscar a verdade. Sem humildade tu não anda. Não tem matrícula na escola. Sem humildade não há sensibilidade. Por quê? A humildade vai fazer uma contraposição ao orgulho. E o que é humildade? Podemos conceituar? É fácil. Humildade é você entender quais são os limites. Mas humildade também é verificar o que é possível fazer acima dos limites. Ou seja, humildade é um diálogo com a sabedoria, que é um exercício de toda hora, não é de todo dia, é de cada momento como este, que vocês estão numa condição, espero, passiva e ativa, não só passiva. Porque nesse momento vocês estão elaborando, vocês estão construindo o pensamento conosco. Porque a ideia é que a gente saia da mesmice e comece, como eu disse, a pensar de uma forma transcendente. E assim agindo, observe como que faz bem para a alma. Eu citei algumas, mas a gente pode elencar outras. O perdão, a adequação, a resignação são virtudes. O esforçar é virtude. Disciplina é virtude. Disciplina, dever, sob o ponto de vista filosófico, não é o dever imposto. É quando você descobre que se você realiza bem aquele trabalho, isso vai te fazer bem. Ou seja, colocar qualidade nas atitudes, nas escolhas. Tudo isso, gente, vai acontecendo dentro da nossa intimidade, e aí a gente vai verificando que as possibilidades se abrem. Lembra quando Jesus dissera, no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida responde. Conforme André Luiz, responde do jeito que você bater. Aí é uma questão de escolha e resposta na mesma dimensão. Se nós começarmos a fazer um trabalho de cultivo, aliás, cultura é para cultivar a alma. Cultivar a alma. E até para informá-los, existem 3 tipos de cultura. A cultura popular, a cultura de massa e a cultura erudita. O que predomina no nosso mundo é a cultura de massa, que bombardeia a cultura popular e impede a cultura erudita. Tanto que está na moda falar palavrão. Está na moda o chulo, o comum. Está na moda o medíocre. Está na moda não ter responsabilidade. Se a gente for avaliar a cultura popular,
nós vamos encontrar exemplos de muito trabalho, de muita criatividade, de muita poesia, de beleza, de arte, de religiosidade, de alegria. A cultura popular brasileira, no seu regionalismo, é extraordinária. Mas quanto mais o tempo vai passando, ela vai sendo esfacelada. E a cultura de massa embota, nos distancia, sugere que sejamos gananciosos, que o cultivo do entretenimento substitua uma boa leitura, a convivência respeitosa, fraterna. O grande lance é consumir. Então, vamos sair em família para o shopping. Vamos sentar à mesa, cada um com o seu equipamento em mãos. Ninguém olha para ninguém. E quando ansiosos, guloseimas, não é? Alimentos processados. Vamos consumir. O apetite que tem que privilegiar, aí a gente vai observando, sem alongar, porque já é chato por natureza. Mas quais são as consequências de tudo isso? Essa guerra cultural. Eu nem falei da cultura erudita, porque não precisa, né? Precisa de falar? Ou vale a pena lembrar dos clássicos, a literatura nobre, a música que eleva? E aí você passeia no seu imaginário. Aliás, diga-se de passagem, a cultura erudita vai sugerir que você trabalhe o seu imaginário se libertando. A cultura de massa vai te bombardear para que o seu imaginário esteja fixado em imagens pesadas. A música, predominância do ritmo, os games, a emotividade, a adrenalina, tudo isso paralisa a alma, distancia as pessoas, nos afasta de nós mesmos. Não praticamos a virtude, porque eu tenho tanto que fazer, 36 horas não dá, o tempo é pequeno. Aí o que vai acontecendo? A planta vai estiolando. Lembra o que aconteceu aqui há 2 anos atrás? Como que o nosso coração sangrou de vir nesta casa e tantas outras, com o impedimento das pessoas frequentarem esse grupo, que nós éramos de uma época que essa casa regurgitava de gente. Porque fomos impedidos. Por que fomos impedidos? Não entro no mérito. O certo é que depois o mundo nunca mais foi o mesmo. E nós desaprendemos a conviver. Já vinha numa toada não muito agradável, piorou substancialmente. A depressão aumentou. Olha o índice de suicídio. Por que os meios de divulgação não tocam nesse assunto? Porque são eles que fomentam. São eles o divulgador. Divulgadores dessa indústria que quer vender tonelada de medicamento, embotando as pessoas. Hoje, qualquer coisinha é motivo de tomar um remedinho para poder dormir, para ficar calminho. Eu não estou no diminutivo, respeitando as doenças complexas que precisam do medicamento. Mas o próprio mecanismo da saúde reconhece que a cada dia que passa, privilegia-se o dinheiro ao invés das pessoas. Entendam bem isso. Quanto mais pacientes o médico atender, é resultado para o hospital ou para sua conta bancária. Observem bem o que aconteceu há pouco tempo de uma companheira que entrou no hospital para fazer ela ia fazer uma cesariana, amputaram o braço da moça. Não é para causar indignação? Aí vem o assunto, é incompetência? É incompetência só? É isso que está acontecendo, nos levando a um caos social, a pandemia moral? Entendam, gente. O nosso tema, compaixão,
é um assunto tão delicado, tão sensível, que para que a gente possa falar dele, nós precisamos primeiro nos posicionar e entender aonde estamos, de onde viemos, para onde nós vamos. Se você não sabe o que você está fazendo, como, mamãe, vamos ter competência para escolher o caminho que devemos seguir? Se a gente não entender isso, não adianta a gente apenas ficar ouvindo que Jesus falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que é necessário praticar a virtude, pratica a caridade. Mas isso não é um princípio fundamental, porque a nossa prioridade tem sido outra. E aí entra a consequência espiritual: depressão, transtorno de ansiedade, fobias, todas as patologias da alma. E essas doenças trazem consigo a obsessão. O assunto compaixão, se a gente não trabalhar compaixão no seu sentido amplo, o céu vai continuar apenas como um projeto utópico. E os materialistas vão continuar convencendo vocês que é papo furado. Somos espíritas, convivemos com os espíritos. Isso é fato. Médiuns, vocês sabem da pressão que vocês estão sofrendo. Os médiuns que trabalham na casa espírita sabem que se fica uma semana sem vir na mediúnica, o caos que vira. Se não estamos sobre o guante, o escudo da caridade, as coisas ficam mais difíceis, porque a gente descola, daqui a pouco a gente esquece, o fôlego acaba. Eu estou provocando, eu estou impactando. Essa didática de hoje, ela é propositiva. Não é para criar um atrito, um conflito. É para dizer que chegou a hora que não dá mais para brincar de viver. Não adianta sabermos que Deus é luz, que Jesus é luz, que nós somos luz, e eu continuo em treva. Eu não sei para onde que eu vou. Como que o Espiritismo pode me ajudar? Percebam bem. Descobrir, entender, parar para pensar com seriedade sobre o assunto, é um ato de inteligência. Porque a encarnação é uma... Vou parafrasear o poeta, que já desencarnou, né? O Gonzaguinha. A reencarnação, na minha adaptação, que ele fala, e a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Prestem atenção no poeta. Ele está falando conosco com arte, sugerindo uma reflexão ao nível da sensibilidade, mas também dizendo, é uma gota do tempo que se dá num segundo, então a minha vida passa muito rápido. Lembram que eu brinquei que a fila dos tarefeiros do Grupo Sheila está andando e do lado de lá está ficando recheada? É da lei. Mas eu gostaria muito de ter dados, só para brincar, com a direção da casa do Grupo Sheila dizendo que as fileiras de trabalhadores estão aumentando. Porque se não estiver aumentando, significa que a depressão, o sofrimento, a desilusão está ganhando. O nosso time está perdendo. Vivemos um tempo do testemunho. Eis o ponto. E nós precisamos de entender que as dificuldades estão se avolumando porque chegou a hora da gente dar um testemunho. Eu vim, eu reencarnei e eu vou ser vitorioso. Como que eu quero vencer? Como vencer? A não ser vencer a si mesmo. Porque o materialismo vai dizer que você tem que vencer o outro. Você tem que competir, você tem que rivalizar. O seu time é melhor do que o outro.
A sua ideologia é melhor do que a outra. Homem é melhor que a mulher. Preto é melhor do que branco. Que confusão é essa? E a gente está entrando nessa balada. Sem conseguir conversar com um parente. Com dificuldade de se relacionar nas redes sociais, num grupo de família. Vira um ambiente de guerra. Um período bélico complexo. Se nós não dermos um stop nessa máquina, veja o que eu vou dizer. Não queria estar falando, eu queria estar assim, cheio de poesia com vocês. Agradecendo o céu, os bons espíritos, fazendo prece, mas eu vou deixar para vocês lerem em casa. Porque eu aprendi com o meu professor Honório Abreu, uma palestra espírita que vale é quando a gente sai da palestra em dúvida ou muito incomodado. Que significa que ela atingiu o objetivo. Criar um vulcão. Entre em erupção. Para que você não seja mais o mesmo. Para que o mundo nunca mais seja o mesmo. A partir do momento em que você despertar afirmando, eu quero, eu preciso entender a finalidade da vida e viver conforme Deus propõe que eu viva. Pois só assim eu serei feliz, amando, 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 sem esperar ser amado. É isso que você aprendeu no mundo? Não. O mundo diz que você tem que ser amado. Justifica então brigar, desrespeitar, rupturas, falta de respeito. Tudo isso só nos afasta de nós mesmos. Então, compaixão é uma virtude que está em potencial dentro de você. Todas as vezes que nós operamos com virtude, você se sente bem. Tem coisa mais gostosa do que um vai com Deus? Um muito obrigado. Não é que a gente quer, que a gente busca. Como é bom alguém chegar perto da gente e falar assim, eu gosto tanto de você, mas com sinceridade. Quantas vezes a tarefa espírita nos oportunizou cuidar de entes que já foram para o lado de lá e eles voltarem depois para nos dar um beijo e falar assim, continua. Entendam isso. Eu já contei essa história, eu vou contar rapidamente para encerrar. Há uns 20 anos atrás, nas nossas atividades terapêuticas no Centro Espírita, apareceu um companheiro, pediu um atendimento fraterno, sentou comigo, desabou em lágrimas. Eu não esqueço dessa cena. Era um senhor, perto talvez de uns 70 anos, e ele falou assim, eu vim aqui porque me disseram que eu vou obter a cura aqui, que eu estou com câncer em estágio muito avançado. Eu olhei para ele, o que eu vou dizer, né? Ele falou que vai obter a cura, eu que vou falar que não? Mas como é que eu vou também falar que, será que é isso mesmo? O terapeuta sabe que o papel dele é apenas facilitar para que as coisas aconteçam. Bendito o terapeuta que entenda isso, porque muitos só têm colocado dificuldade e a coisa deságua em outros territórios, por conta da arrogância e do materialismo que impera nos seus bolsos. Eu olhei para ele, vamos orar a Jesus. Foi o meu recurso. E fizemos uma prece. Naquele momento, aconteceu um fenômeno, a luz do centro acabou, na hora, caiu. Ficou eu e ele no escuro, acendo tanto quanto. Mas eu continuei na oração. A luz daquele homem começou a espargir. E eu fui ficando admirado. Eu estava diante de uma alma luminosa. Em seguida a luz voltou. Ele estava banhado de lágrimas. Ele falou assim, eu não te disse? Eu vou obter a cura. Eu fiquei assim, sem entender o que estava acontecendo, mas orientei.
E eu abri uma porta para ele participar de uma reunião especial que a gente tem, que é privada, mas na hora assim, coloca esse homem aqui dentro. E assim nós fizemos. E ele ficou conosco mais ou menos 6 meses, uma vez por semana. Chegava lá o senhor Ciro. Ele usava uma boina, porque fazia quimioterapia, o cabelo foi caindo. Eu não esqueço, ele sentado durante a reunião, quando a gente acendia as luzes, em torno da cadeira dele, aquela quantidade de cabelos que caíam por conta do tratamento. E ele se tornou a figura carimbada da nossa reunião. Ele era a pessoa mais alegre, ele era a pessoa que contagiava, ele nos estimulava, ele mudava o cenário. E nós fomos desenvolvendo, no misto da compaixão, uma amizade muito bonita, o grupo inteiro. E ele, fisicamente, ele estava se estimulando. O corpo dele estava morrendo. Mas, em contrapartida, a alma dele foi crescendo, foi irradiando. E ele, todas as vezes, ele dizia no final da reunião: eu não falei para você, Carlos Alberto, que eu ia obter a cura? E assim foi. Até que, na última sessão que ele participou conosco, ele já estava cansado. Ele disse assim: eu vim para despedir, porque eu vou mudar. Ele tinha uma pousada na Bahia. Eu vou mudar para lá porque eu quero passar os meus últimos dias muito felizes na minha pousada, lá no Arraial do Cabo, no Arraial da Ajuda. Gente, vocês não têm noção como é que o grupo despediu desse homem. Ele foi embora, passou um mês, nós tivemos a notícia que ele desencarnou. Mas a frase que ele deixou no último dia, eu quero trazer para vocês, porque foi um ato de compaixão extraordinário. Ele disse assim: Jesus mudou minha vida. Conta para as pessoas a minha história. Quem dera eu tivesse descoberto o Espiritismo quando jovem. Essa doutrina, ela é capaz de mudar a vida da gente, porque é uma doutrina do amor. Então, se eu tenho esse desejo de compartilhar com vocês essa experiência, porque no fundo, eu quero dizer para vocês: aproveitem a vida, não como o mundo propõe. Aproveitem as suas experiências, aproveite o tempo porque ele está passando, qualifica, não perca a oportunidade, haja com compaixão, para que a vida seja misericordiosa com todos nós. Não pense como a massa. Pense diferente. Que a sua vida será diferente. Com Jesus é luz. Você é luz.